Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. O Palmeiras tem. Você fazia uma conjunção de coisas ali que você não conseguia ver por onde ia dar errado, né? Mas e deu. A gente estava focando. Essa é uma bela lição. A gente estava focando no Palmeiras e não olhando as outras equipes que, como o caso, o que o Flamengo recuperou, né, nessas últimas 8 rodadas é meio fora não é muito parâmetro. Tempo teve uma queda vertiginosa do Palmeiras que a gente não estava esperando, né? Sem dúvida. Mas mesmo assim o Palmeiras volta a figurar como segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Também não é uma queda que tira totalmente o Palmeiras, por exemplo, da briga. Não, continua. Embora a gente, claro... 3 pontos do Flamengo. Depois da perda da invencibilidade, tenha sido uma queda até de desempenho impressionante, ainda assim o Palmeiras está na briga ainda. É porque tem um confronto direto também, né? E tem uma outra questão. Ano passado muito se falava do São Paulo de ter um time extremamente encaixado. Mas o São Paulo não tinha opções no elenco. O Flamengo tem opções no elenco, mas o Flamengo tem um time titular tão bom, tá jogando tão bem. Questão do desempenho, né, Júnior? Tá com um desempenho tão bom que se o Felipe Luiz, Gerson, Rafinha, o próprio Rodrigo Caio saem, a reposição que o Flamengo tem não é à altura desses titulares. Já o Palmeiras tem um time titular com menos nomes de destaque, mas tem um elenco mais nivelado. Agora, no segundo turno, vão ser 19 jogos em 11 semanas. É muito jogo. Então, você não vai ter mais tempo para treinar, para colocar alguma coisa nos times. Isso é curioso, né, Léo? Porque tem muita gente pensando no acréscimo de jogos que a Libertadores traz. Para um time brasileiro ser campeão, tanto o Flamengo como o Grêmio, precisa passar por 3 jogos. Né? Faz os 2 da semifinal e 1 na final. Dia 2 de novembro, dia 23 e depois a final. Quer dizer, você está espaçado, você não tem jogo no meio do Campeonato Brasileiro. É outubro, né? Os jogos da semifinal em outubro, 23 de novembro é a final. Tudo bem, a Libertadores pode não causar esse impacto todo. Só que o brasileiro causa impacto. Exato. Vai começar uma sequência de jogos quarta e domingo no próprio Campeonato Brasileiro. Lógico que é para todo mundo joga quarta e domingo, mas fica um campeonato mais difícil de administrar a partir de agora. Você não tem 2 campeonatos, né? É o mesmo campeonato que te obriga a jogar de 3 em 3 dias. O mesmo campeonato com... Mas tem essa diferença. Agora, a vantagem é que assim, não faz aquela separação, é para todo mundo. E vale lembrar que todos os campeões, né, Corinthians e Palmeiras estão se revezando aí como campeões nos últimos 4 anos. Todos eles tiveram uma queda de desempenho no segundo turno. O Corinthians do Tite de 2015, que talvez seja o melhor time, ele teve uma queda de desempenho e o próprio Tite assumia isso. O time não decolou tanto e aí fazia alguns jogos, resultado em alguns jogos jogando um pouquinho mais defensivamente, sem impor tanto o modelo. Em 2014, o Cruzeiro, que chegou à final da Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil que foi espalhada ao longo do ano, muita gente falava o cansaço do Cruzeiro. Então o segundo turno ele é muito... ele exige muito dos times. E acho que o Flamengo, eu não tenho esse dado agora, mas eu acredito que com os 2 jogos da semifinal, talvez o Flamengo não tenha uma semana de treino, até novembro. Aqui até novembro. Uma semana completa. Ele joga, recupera, viaja, joga, recupera. Isso mata os times. Não consegue recuperar. Você só recupera e conversa. Na verdade, você chega em setembro, né, com praticamente o que você tinha que fazer de parte física, já está construído. Manutenção, né? Que o saudoso Frank Alassi, né, que era o preparador físico nosso, que ele dizia, hoje é pijama treine. Ele dizia que é descanso. O pijama treine dizia, tem que dormir, tem que descansar, que é para poder recuperar. O que a gente já fez já está dentro do esquema. E a questão do elenco do Palmeiras volta quando a gente olha para o fim daquela tabela, né? O Palmeiras é o time de pior desempenho no primeiro turno a ter se tornado campeão. Pior desempenho, assim, entre os que terminaram líderes, né? O Palmeiras tinha 36 pontos no ano passado.
Ele foi campeão com o melhor segundo turno da história dos pontos corridos. E talvez seja onde conta mais, né? É que pelo... E aí entra a questão do elenco. Para você dar essa arrancada, né, com o campeonato quarto e domingo, com aquela... E o Palmeiras no ano passado, vamos lembrar, foi semifinalista de Libertadores e semifinalista de Copa do Brasil. Ele foi chegando longe em tudo que ele disputou. Mas agora é que a gente vai ver no campeonato quem tem elenco de fato para brigar pelo título, né? Acho que esse segundo turno mostra muito isso. Como quem diz na esquina, quem tem mais garrafa vazia para vender. Mais garrafa vazia para vender é uma expressão sensacional. Quem usava muito era Juarez Soares. Lembra? Ele falava isso. Agora nós vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Bom, o Daniel Alves, a gente já mostrou ali, fazendo aquela crítica do não entreguem o título para o Flamengo, mas é difícil conter a euforia de uma torcida desse tamanho, né? Sabe que ontem eu publiquei no Globo uma coluna que eu achei que ia ser criticada por ser anti-rubro-negra. E a primeira crítica que eu recebi é de que mais flamenguista do que aquela coluna é impossível. É difícil você entender esse sentimento com relação... Ainda mais na cabeça de um torcedor, né, que está no momento vivendo euforia. Eu falei, estava conversando com a gente aqui enquanto estava rodando ali. Sábado virei torcedor, né? Fui para Copacabana com meus amigos lá para ver o jogo lá. Era um Maracanã, em plena Praça Cerdeiro Correia. Até porque, né, Júnior, a procura por ingresso está muito maior do que a oferta, exatamente. Né? Muita gente que gostaria de ter ido, né, não foi. E eu vi as pessoas, todas elas de camisa, torcendo ali como se fosse a geral antiga do Maracanã. Mas eu tenho sentido uma euforia menor. Eu acho que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu tenho sentido esse torcedor do Flamengo, não sei se mais calejado pelos últimos anos, em que houve uma euforia muito grande e até se transformou numa piada, né, que virou a questão do cheirinho, que era o segue o líder. Eu acho que esse ano o torcedor do Flamengo está com muito medo de aceitar esse favoritismo ou de viver essa euforia. Eu tô sentindo o torcedor bem cauteloso ainda. Apesar mais ou menos, Camila. Eu sinto mais um ou menos festivo fazendo essa festa. Acho que a sua timeline você precisa rever seus eu conheço. Eu entendo que tem torcedores que Não vem com o negócio de segue o líder agora. Isso, não zica. Não zica, é isso aí. Não zica mais o Flamengo. Estão até fazendo esse tipo de brincadeira, mas assim, eu escrevi a coluna de domingo sobre o mengocentrismo. Tem uma época que não... Assim, o Flamengo já é o time mais popular, é o que tem mais torcida, ele domina o noticiário. E eu faço um meia-culpa, vocês da imprensa, que é assim, é mais fácil uma notícia média do Flamengo virar manchete do que uma notícia mais importante dos outros clubes. Camila está no noticiário, sabe? Você já cobriu o Flamengo? Já. E já cobriu os outros clubes também. Hoje no Botafogo, eu sei quanto é difícil emplacar uma abertura de programa. Uma notícia comum no Flamengo, muitas vezes vai para a manchete como uma notícia comum do Botafogo não iria. Isso é verdade. Marcelo, mas isso não é de agora não, né? Não, sempre foi assim. Quer dizer, no Flamengo, eu digo sempre, as coisas são sempre superdimensionadas. Para o bem e para o mal. Né? Qualquer tipo de notícia no Flamengo, a coisa toma uma proporção que às vezes ela foge completamente. Eu estou te falando porque eu fui jogador, fui treinador e fui dirigente ali dentro. Né? Eu só tive, na verdade, a dimensão do que a coisa em termos de notícia quando eu fui dirigente. Porque enquanto você joga e você é treinador, é uma outra coisa, você consegue. Mas quando você é dirigente, caramba, que nego planta de histórias, né? De contratações ou de demissões. É um negócio assim... E agora, para quem não é Flamengo, juntou o pior de dois mundos. Porque já se fala normalmente de Flamengo e agora o Flamengo é o time da vez. Não teria como não falar de Flamengo nem se a imprensa não quisesse. Né? Qualquer time que estivesse hoje na posição do Flamengo estaria dominando o noticiário, a manchete ia ser sobre o Flamengo, o tema de debate aqui no Redação e nos outros programas é Flamengo. E o Jorge Jesus, que de bobo não tem nada, já lançou aquela de que o Flamengo seria campeão em Portugal, top 6 na Inglaterra, né? E tudo isso ele sabe como isso repercute na torcida do Flamengo. Não tem dúvida nenhuma, né? Ele está sabendo usar exatamente porque hoje ele sabe qual é a dimensão, né, do comando que ele tem dentro de uma equipe super popular. E ele está sabendo usar esse tipo de coisa para... Mas enfim, como eu falei... a pauta. Como eu falei em mengocentrismo, achei que a torcida do Flamengo ia ficar brava comigo, mas recebi um e-mail de um torcedor dizendo que já me viu correndo de short do Flamengo na Lagoa.
Eu não tenho short do Flamengo. Então, não era ou você. Viu o outro, ou você viu outro short. Eu tenho um short daquele da Alemanha. Se tivesse sido eu, com certeza, não tinha problema nenhum, né? Nós já mostramos os lances do jogo, não? Já que o Flamengo está no centro da pauta aqui. Não, a linha de 3 zagueiros que o Sampaoli fez com que congestionasse o meio-campo com o Ferraz e com o Jorge jogando pelo meio, né? Com mais os outros homens de meio-campo. Além do fato do Arrascaeta não ter feito a partida que normalmente ele vem, né? Ele esteve bem abaixo em relação aos outros companheiros de meio campo. O próprio Gerson estava mais preocupado defensivamente do que na construção de jogadas. Porque do meio para frente, né, é aquela história, os caras vão resolver lá na frente. Deixa que se a gente não tomar, é o 94 do Parreira. Se a gente não tomar, a gente vai fazer. Então a preocupação era exatamente não tomar o gol, porque depois a ladeira ia ficar muito mais íngreme, né? E os caras realmente, com a jogada do Gabriel, resolveu o jogo de uma forma espetacular. O Santos já mostrou em alguns jogos nesse ano uma consistência defensiva muito grande. Contra o Red Bull, nas quartas de final do Paulista, fez a mesma partida que fez contra o Flamengo. Fechadinho lá atrás, pressionando a saída de bola. Até por isso o Gerson não avançou tanto, né? Ele é esse meia central do 4-1-3-2 do Jorge Jesus, que faz esse de área a área. E aí o Santos marcou muito bem as laterais do Flamengo. O Felipe Luiz e o Rafinha dão muitos passes para dentro. Mas eu acho que foi por isso, Léo, que ele optou por jogar com 3 zagueiros, né? Porque ele fechou o meio com o Ferraz de um lado e com o Jorge do outro. Então, quer dizer, ele congestionou o meio campo para não dar espaço, que é exatamente o que o Flamengo gosta, né? A intenção era já bloquear a chegada do Rafinha e do Felipe Luiz. Ele bateu de frente, né? É onde começa a armação. Bate de frente os laterais, né? O Felipe com o Rafinha ali, quer dizer, então você obriga a jogar pelo meio onde está congestionado. E mesmo que eles optassem por cortar pelo meio, eles tinham dificuldade da marcação dos 3 zagueiros. O Flamengo ele cresce muito quando o Arrascaeta, Everton, o Gabigol que está se mexendo o tempo todo, né? Ele não guarda posição. Bruno Henrique também. Esses 4 caras se movem por dentro, né? No espaço entre as linhas. E recebem a bola dos laterais e do Gerson. Se você mata os laterais do Flamengo, anula esse jogo dos laterais e anula a chegada do Gerson, não vai ter a bola que alimenta o talento do Gabigol. Então o São Paulo e o Santos foi muito feliz nisso no jogo inteiro. E aí é um lance que decide. Né? É um lance que consegue decidir um jogo, que consegue fazer um time espetacular ser líder. O Santos já sofreu algumas partidas em que estava consistente defensivamente e erros individuais acabaram combinando com gols sofridos que atrapalharam o planejamento. Exato. Mas normalmente é um sistema bem consistente. Só que essas falhas individuais aconteceram algumas vezes nessa temporada, né? Agora, Fabiola, já começou um movimento para dizer não inventa para o Sampaoli? Porque muda o esquema, aí quando perde um jogo, se afasta da liderança, aí a crítica vem. Na verdade, e olha, ele não está muito preocupado não, viu, Barreto? O Sampaoli, claro, é um cara de muita personalidade e ele não está nem um pouco preocupado com esse apelido de professor Pardal aí, colocou o Jorge no meio campo, né, tirou ele da lateral. Agora, por incrível que pareça, pode parecer uma incoerência, mas hoje, se eu fosse santista, eu estaria mais otimista com a equipe do que eu estava na sexta-feira. Apesar de ter perdido o jogo, eu acho que o Santos foi muito inteligente na partida contra um Flamengo, líder, fortíssimo, com o Maracanã lotado. Apesar o maestro já falou, né, dos 3 zagueiros e o Alisson ali na frente, me surpreendeu muito, mas isso mostra que o treinador do Santos, ele é muito inteligente, ele realmente monta um esquema para cada jogo. Você imaginar um Santos, né, preocupado com a defesa, não faz muito sentido perto do que curte e gosta do futebol o Sampaoli, mas ele sabia que ele precisava fazer isso no Maracanã contra o Flamengo. E foi um Santos muito bem, eu achei que o Santos jogou bem a partida e enfrentou, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo de igual para igual. Então, apesar de não ter um elenco muito recheado, como Flamengo e Palmeiras, o Sampaoli não tem as peças que Flamengo e Palmeiras têm à disposição, mas tem um treinador muito inteligente e eu acho que hoje o santista pode ficar mais otimista do que estava na semana passada. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.